Bom dia. Meninos, estou gravando a partir de agora. Manda o nome para mim, quem já está aqui na sala, lá no bate-papo. José Wagner, manda de novo, por favor, porque não estava gravando e aí não fica salvo o seu nome, tá bom? Por favor, turma, bom dia, quem está chegando. Coloquem, por favor, o seu nome lá no bate-papo para valer como chamada. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem está chegando? Isso mesmo. Pessoal, antes de começar a nossa aula, vocês fizeram na quarta-feira o nosso desafio virtual, né? Já fiz a correção de todos os desafios. Então, depois que a nossa aula acabar, se você quiser saber a sua nota, você me manda uma mensagem lá no particular no WhatsApp. Bia, eu sou aluno tal, da sala tal, qual que é a minha nota do desafio? Se identifica com o nome sala, porque a semana passada eu dei desafio para todas as turmas, então hoje estou dando resultado para todos eles, tá? Todos os meus alunos. Então, eu sabia qual foi a minha nota. Aí a sua foto lá do perfil é um bonequinho, o seu nome é um monte de emoji. Não vou saber quem que é, né? Então, me manda, por gentileza, o seu nome e a sua sala, se você quiser saber a sua nota, certo? E em relação ao desafio, eu quero fazer alguns comentários. O oitavo ano, esse desafio foi o desafio que mais teve gente que deixou de fazer, tá? Porque os outros dois, a grande maioria fez, né? Esse também a maioria fez, mas muita gente deixou de fazer. No total foram 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos. Então, o oitavo ano, 9 alunos deixaram de fazer o nosso desafio, tá? Você recebeu o meu? Depois eu vou. Depois, quem quiser saber a nota, conversa comigo. Tá lá no Não, não é privado. a nota. É porque eu enviei, mas estava perto do horário de fechar. Só que ainda faltavam uns minutos. Aí eu não sei se você recebeu. Aí Meu depois, nome quem tá entre quiser esses saber. 9? Aí quem quiser saber se eu recebi ou a nota, me chama depois que a nossa aula acabar. Tá Ô, bom? Bia, a gente tá em alguma página? Da apostila? Na Positivo. página da apostila, nós vamos começar hoje a página 39. Tá? Quem quiser copiar. Tá bom? Acompanhar por aí. Então, depois vocês podem me chamar lá no WhatsApp, depois que a nossa aula acabar, que depois que eu almoçar, tiver um tempinho, eu vou respondendo a vocês quais que foram as notas. Ô, Bia, vai ter uma nova chance pra fazer esse desafio ou Vou não? Perdeu. comentar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, pessoal, sobre isso que eu queria comentar com vocês. Eu passo a nota e disparo também a correção das questões para vocês. E aí, acho que uns 3 ou 4 alunos do oitavo ano, eu não sei se porque responderam muito rápido, se não prestaram atenção, se não consultou o material, tem gente que tirou nota muito baixa. Então, valendo 8 pontos, tem aluno que tirou 1,5, teve aluno que tirou 0,7, é uma nota muito baixa, né? Tendo em vista que, inclusive, tinha algumas questões para você escrever a resposta, cada questão valia 2 pontos. Então, alguma coisa ali você tinha que acertar, e teve gente que não acertou quase nada, tá? Então, eu fico muito preocupada, até porque essas questões dos nossos desafios estão substituindo as nossas notas de prova. Se você não faz, significa que você perdeu a prova. Ou se você faz de qualquer jeito, significa que você vai tirar uma nota baixa. Então, por exemplo, tem aluno que nos outros 2 desafios foram muito bem, mas nesse desafio tirou 1,5, 2. Será que não entendeu a matéria? Será que esse aluno fez correndo? Eu preciso entender o que é que esse aluno, o que levou ele a tirar essa nota tão baixa, tá? Então, eu peço para vocês levarem a sério, ok? Lá no final desse bimestre, provavelmente será no finalzinho do mês ou no começo do mês que vem, eu vou fazer a nova oportunidade. Essa nova oportunidade, provavelmente, não vai ser pelo Google Forms, vai ser por vídeo chamada, igual a gente está fazendo aqui, ó, videoconferência. Então, eu vou marcar um horário, então vamos pensar, sei lá, Gabi, que é a que está aparecendo o vídeo aqui para mim. A Gabi ficou de NO. Dos 25 pontos distribuídos, ela alcançou 12, por exemplo, tá?
A Gabi ficou de GNO. Ela não vai responder uma prova pelo Google Forms. Eu vou marcar o horário com a Gabi. Gabi, amanhã, às 8 horas, nós vamos ter uma videoconferência. Então, eu vou fazer as perguntas e a Gabi vai me responder. O que é muito pior, porque quando você tem o Google Forms em casa, que eu libero a tarde inteira para você fazer, você pode fazer com calma, você pode pesquisar, você pode me perguntar, tirar dúvida, não é? Não vou te falar a resposta, mas eu posso conduzir o seu raciocínio para a resposta correta, né? Agora, videochamada, ou você acerta ou você erra, não vai ter tempo de ficar consultando, né? Então, eu vou dar, sei lá, 15, 20 minutos por aluno, com horário marcado. Por exemplo, com o nono ano, no outro desafio, no nosso primeiro desafio, teve gente que não fez. Eu marquei o horário, ó, tal hora vocês vão aparecer para mim. Marquei o horário, aluno ficou nervoso, começou a chorar porque não conseguia fazer, né? Então, leva a sério esses desafios. Eu estou falando do meu caso, como será a segunda oportunidade, a nova oportunidade, mas os professores vão trilhar como que eles vão escolher para fazer. Eu vou escolher para fazer por videochamada. Então, já estou avisando. Esse primeiro desafio não tem como recuperar quem não fez. Tem como recuperar o segundo, tem como fazer quando a gente marcar. Aí o Vira deve ter passado o cronograma completo para vocês. O próximo desafio de vocês será dia 1º, dia 1º/7. Tá? Vai ser um desafio no mesmo esquema, a tarde inteira para vocês fazerem. Então se organiza, tá? Eu sempre marco no dia da aula e lembro, gente, ó, hoje é o nosso desafio. Eu sempre lembro vocês 2, 3 aulas antes que tem um desafio. Qual que é a matéria, como é que vai funcionar. Então não perde a oportunidade, tá bom? Que é muito mais confortável você ter um tempão para fazer, poder consultar, do que ter que fazer assim por chamada oral, né? Porque a gente fica nervoso, a gente, né, no nono ano teve um aluno que chorou. De repente falou assim, Bia, posso levantar, tomar uma água? Estou nervoso, não consigo lembrar, tá? Então só um recado aí para aqueles que foram muito mal nesse e aqueles que deixaram de fazer. Leva a sério, tá bom? Certinho? Perfeito. Bom, pessoal, eu tinha pedido para vocês fazerem a página 41 da apostila. Mas vou fazer o seguinte, eu vou deixar para quem não fez ter tempo de fazer hoje e na nossa próxima aula, que é quarta-feira, eu vou fazer a correção dessa página 41 e mais algumas coisas do que eu vou comentar hoje com vocês dos Estados Unidos. Tá bom? Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Dessa página eu não sei fazer a número 2. Tá. Então, daqui a pouco eu explico o que vocês têm que fazer, tá bom? Eu comento no geral o que vocês têm que fazer da página 41. É 41 que você está falando, né? É, a número 2, eu não entendi nada. Perfeito, tá bom. Daqui a pouco, então, eu comento com vocês, tá? Então, quem quiser receber a nota, saber tudinho, chama depois no WhatsApp. Oi. Quais páginas mesmo? O quê? É correção 40. A tarefa, eu tinha pedido para fazer a página 41. Certo? E aí, quem não fez, vai fazer até a quarta-feira, que na quarta eu vou fazer a correção dessa página 41 e uma outra página que eu vou passar para vocês do assunto da aula de hoje. Tá? Ok. Pessoal, então é o seguinte, na aula passada, eu expliquei para vocês os cinturões industriais dos Estados Unidos, né? Os cinturões industriais eram aquelas regiões que mais concentravam indústrias dentro do território dos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, a gente tem duas grandes áreas industriais, a Manufacturing Belt e a Sun Belt. Lembra disso? Que a Manufacturing Belt é uma região mais no Nordeste, que foi a primeira região a se industrializar. Essa região também hoje é chamada de Rust Belt, porque muitos galpões têm abandonado aquela área e migrado para a porção sul dos Estados Unidos, aonde tem o Sun Belt. O Sun Belt, ele vai ser uma mistura de vários tipos de indústrias, né? Desde indústria têxtil, indústria bélica, indústria da pesquisa aeroespacial, e tem um destaque para a indústria de tecnologia, né? Indústria que está instalada lá no Vale do Silício. Lembra disso? Até que eu mostrei para vocês algumas imagens de escritórios da Google que fica lá no Vale do Silício. Lembrou mais ou menos que eu expliquei para vocês na aula passada? Então, perfeito. Então, a gente falou da industrialização dos Estados Unidos. Onde é que começou? Que tipo de indústria que predominou? Como que se espalhou para outras áreas? Então, eu falei de cinturões industriais. Na aula de hoje,
nós vamos falar de cinturões agrícolas. Bom, se cinturões industriais são regiões que são altamente industrializadas nos Estados Unidos, se eu falo de cinturões agrícolas, eu estou falando de regiões agrícolas, né? Regiões em que eu cultivo alguma coisa, certo? Então, a gente vai, antes de eu explicar quais que são os cinturões agrícolas dentro dos Estados Unidos, eu preciso explicar para vocês os tipos de produção agrícola, tá? Tudo bem? Atenção para o seguinte. Quando a gente fala em agricultura, em produção agrícola, tem gente que pensa só em comida. Ah, vai produzir comida. Não necessariamente. Tudo que eu vou praticar na agricultura pode ser alimentício ou não. Por exemplo, se eu falo de uma plantação de arroz, isso faz parte da agricultura? Responde para mim, sim ou não? Sim. A plantação de arroz faz parte da agricultura? Sim? Sim. Ou não? Sim. O plantio de café faz parte da agricultura? Sim ou não? Sim. Sim. O cultivo de eucalipto faz parte da agricultura? Sim ou não? Sim. 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 Agora, o que é comestível? O arroz ou o eucalipto? O arroz? Arroz. É o que faz parte da nossa alimentação. Só que tanto o arroz, o café quanto o eucalipto fazem parte da agricultura, porque eu cultivo essas plantas, certo? Só que nem sempre aquilo que eu cultivo vai ser destinado à minha alimentação. Tudo bem? Então, quando eu falo de agricultura ou de sistema agrícola, é quando eu vou plantar alguma coisa, não necessariamente que é para minha alimentação. Por exemplo, no Brasil, a gente cultiva muito girassol. Você come girassol? Ah, minha mãe compra óleo de girassol, mas você come todo dia. Isso faz parte da base da sua alimentação? Não. Ah, tem Para que óleo. é utilizado o girassol? É feito o óleo de girassol, não para a gente comer, que é esse óleo refinado, mas para a produção de biodiesel. Ah, tá, Bia, eu como óleo de girassol, sim. Pode dar um outro exemplo? Mamona. Todo mundo já viu mamona, que é aquela bolinha verde cheia de espinho, que segundo a minha nunca vi. sobrinha lembra o coronavírus, né? Ela fala que é plantação de coronavírus, né? Mamona no Brasil tem plantação de mamona. Você come mamona na sua casa todos os dias? Eu Né? nem sei o que é mamona. Você não sabe o que é mamona? Vou te mostrar o que é mamona. A mamona é uma plantinha que dá um fruto, mamona, arredondado, verde, cheio de espinhos. Certeza que você já viu, Gabi. E a mamona, dentro da mamona, nós temos uma semente, que essa semente, ela tem muito óleo, né? Tanto que é chamado de oleaginosa, tá? Então, é essa plantinha aqui, ó. Tá conseguindo ver? Você já deve ter visto essa planta aqui, ó. Eu acho que já. Tá, ó. Essa planta aqui é a mamona, tá? Segundo a minha sobrinha, de 4 anos, é a plantação de coronavírus, né? Aí, a gente pode observar que no Brasil tem plantação de mamona. Você come mamona? Não. O óleo extraído da semente de mamona é feito medicamento, tá? O óleo de rícino, e também é feito um tipo de biodiesel utilizado em aviões, tá? Por exemplo, muitos ônibus espaciais, né? Eles vão utilizar como parte do seu combustível óleo de mamona, tá? Além de lubrificantes, remédios e tudo mais, tá bom? Então, são coisas que são cultivadas, mas que não fazem parte da nossa alimentação, tá? Então, sempre que eu falo de produção agrícola, eu vou plantar alimentos, coisas que não são alimentícias. Beleza. Só que a forma como eu pratico a agricultura pode ser diferente, certo? E aí, os dois ritmos, os dois tipos de produção agrícola são o sistema intensivo e o sistema extensivo. São as duas formas de se praticar a agricultura. Então, eu vou mostrar para vocês as diferenças do sistema extensivo e do sistema intensivo. Coloquei as características aqui que são bem opostas, contrastantes umas com as outras. Bom, no sistema chamado extensivo,
eu geralmente pouco invisto dinheiro e tecnologia para praticar agricultura, tá? Então, eu não vou gastar muito dinheiro, eu não vou pensar muito em comprar a melhor máquina, comprar a melhor semente, não vou investir muito em ciência, tecnologia e dinheiro na minha plantação. Já no local que pratica um sistema extensivo, a pessoa investe muito dinheiro e nas tecnologias para serem aplicadas no campo, tá? Lá onde você está cultivando aquele produto. No sistema extensivo, eu vou basicamente perceber que são empregadas técnicas rudimentares e arcaicas. O que é arcaico? Antiga. Rudimentares, erradas, tá? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que tacar fogo num terreno para depois plantar é péssimo, porque a superfície do solo ela é cheia de micro-organismos que vai decompor a matéria orgânica e transformar aquela matéria orgânica em humus, que basicamente é nutrientes para que as plantas possam crescer bastante saudáveis, né? Bastante produtivas, certo? Só que se eu queimo, esses micro-organismos vão morrer, a matéria orgânica não vai ser reposta. Então, é certo tacar fogo no solo para poder plantar? Não. Isso é uma técnica rudimentar, uma técnica errada, certo? Só que tem lugares que praticam isso há milhares de anos. Então, essa é uma técnica arcaica, ou seja, antiga. Tudo bem? Então, o sistema extensivo pratica técnicas rudimentares e arcaicas na sua agricultura. Enquanto que lá no sistema extensivo, as técnicas são mais modernas e de precisão. O que isso quer dizer? Bom, eu quero plantar aqui. Qual é a melhor forma de plantar? É tacar fogo? É plantio direto? É arar o solo? É eu fazer o quê? Então, eu vou pensar qual é a melhor técnica que eu vou utilizar para conseguir que a minha planta cresça e tenha a maior produtividade possível, ok? E aí, pessoal, no sistema extensivo, eu percebo que mesmo que eu queira plantar em grandes áreas, a exploração que eu tenho da terra para ela me produzir o máximo é muito pequena, certo? Então, o índice de exploração da terra é baixo. Enquanto que no sistema intensivo, eu vou aproveitar o máximo o que aquele solo pode me dar. Então, por exemplo, eu tenho um terreno, certo? Eu quero plantar trigo. Só que aquele trigo, ele não é muito produtivo naquele tipo de solo, porque aquele solo tem certos tipos de nutrientes que ele não precisa. E aquilo que o trigo precisa, aquele solo não tem. Mas, se eu plantasse esse mesmo trigo em uma outra área que tem todos os nutrientes que ele precisa para se desenvolver, o meu aproveitamento seria maior. Então, eu estou aproveitando direito a minha terra, plantando esse trigo num local que não tem os nutrientes que ele precisa? Não, né? Então, meu índice de aproveitamento da terra num sistema extensivo é muito pequeno, certo? Enquanto que no sistema extensivo eu tenho um alto índice de aproveitamento do solo, certo? Quando eu vou observar a mão de obra dentro do sistema extensivo, eu percebo que a mão de obra é desqualificada, ou seja, quem trabalha desde o trato da terra, ao plantio, ao acompanhamento, à colheita, são pessoas que não estudaram, são pessoas que simplesmente acham que é daquele jeito que se faz aquele cultivo e assim vai executando aquela atividade, certo? Só que no sistema intensivo, toda a mão de obra que eu vou empregar é uma mão de obra qualificada. Então, por exemplo, se eu quero saber que tipo de produto eu posso plantar no solo, é preciso ter alguém que entenda desse assunto para dizer o que é que eu vou plantar ali, certo? Se eu quero aplicar um agrotóxico na minha plantação, eu vou consultar alguém que entenda de agrotóxicos sobre aquela plantação para eu escolher o melhor produto, não é? Então, alguém qualificado vai me orientar. Lá no sistema extensivo, toda a mão de obra é desqualificada, ela não estudou para aquilo.
Enquanto que no sistema intensivo, a mão de obra é qualificada para entender cada partezinha do processo produtivo dentro da produção agrícola, ok? Lá no sistema extensivo, pessoal, geralmente eu uso muita mão de obra. Então, tem um emprego de muita gente para produzir alguma coisa. Já lá no sistema intensivo, eu tenho o uso de pouca mão de obra. Por que é pequena mão de obra no sistema intensivo? Porque as pessoas, investem muito capital e tecnologia no sistema intensivo, inclusive utilizando maquinário. A máquina substitui a força de trabalho humana. Por exemplo, na nossa região, adoro dar os dois exemplos que a gente tem presentes aqui, né? Que é a colheita da cana e a colheita do café. 100 anos atrás, essa colheita era feita totalmente pelas pessoas, manualmente. Hoje em dia, essas pessoas têm perdido o emprego porque máquinas têm substituído. Uma máquina, por exemplo, substitui o trabalho de 100 colhedores. Então, imagina só, para colher o café, uma lavoura, eu precisava de 50 funcionários. Agora eu preciso de no máximo 2. Um para pilotar a colheitadeira e outro caminhão, onde a máquina vai jogar o produto, seja, por exemplo, um caminhão de cana, um caminhão de café, né? Então, eu tenho um uso de pouca mão de obra por conta da tecnologia aplicada no campo. E no sistema extensivo, se eu estou vendo que tudo isso aqui é feito do jeito que dá, com técnicas rudimentares, arcaicas, pouco investimento financeiro, pouco investimento na qualificação da mão de obra, eu vou conseguir produzir pouco. Enquanto que no sistema intensivo, cada pedacinho de terra vai me dar alta produtividade, certo? Então, tá vendo a diferença? Ficou claro a diferença do sistema intensivo do sistema extensivo? São as duas formas de se praticar a agricultura, ok? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, eu vou seguir. Não. E aí, vamos pensar nos Estados Unidos, que é o que a gente está estudando. Os Estados Unidos hoje, ele é o país que mais produz e exporta alimentos para outros países do mundo. De acordo com o ranking de 2010, o Brasil, por exemplo, ficava atrás apenas dos Estados Unidos, certo? Por que os Estados Unidos conseguia e consegue até hoje, em 2020, ser o país que mais produz e mais exporta alimentos? Seguinte, porque os Estados Unidos, para começar, tem a maior extensão de terras cultivadas do mundo. Então, se a gente para pensar, de tudo que o mundo produz, a maior parte das terras cultivadas está dentro dos Estados Unidos. Então, se eu cultivo numa área maior, a minha produção vai ser maior. Mas basta só isso para eu conseguir ser o maior produtor de alimentos do mundo? Não, eu tenho que ver o que eu posso fazer para mim aumentar a minha produção, né? O que os Estados Unidos fazem? Além de ter a maior extensão de terras cultivadas, eles têm alta tecnologia empregada no campo. Então, a sua produção agrícola é altamente tecnológica, o que garante aos Estados Unidos super safras. O que é isso, super safras? Colheitas gigantescas. A todos os anos, os Estados Unidos batem recorde da sua colheita, tá? Isso vai fazer com que os Estados Unidos tenham feito a manutenção da posição de ser o maior produtor e exportador de alimentos de todo o nosso planeta. Tudo bem? E aí, olha aqui essa imagem. Aqui eu tenho uma imagem real, tem alguns maquinários, colhendo aqui provavelmente trigo, e uma pessoa acompanhando esse processo de colheita com o computador na mão. Aqui nesse desenho, eu mostrei 3 etapas: preparação do solo, o plantio e a colheita. Observando essas duas imagens, eu percebo que essas imagens representam um sistema intensivo ou um sistema extensivo de plantação? Intensivo. Intensivo. O que ilustra para a gente que é um sistema intensivo? Alguém consegue citar? O As maior máquinas uso de maquinário. trabalhando com as pessoas. Isso. Vocês podem observar. Olha a colheita. Tem gente sendo empregada aqui nas duas colheitas? Pouquíssimas, né? Então, aqui eu tenho uma máquina,
uma pessoa pilotando a máquina. Aqui eu tenho um trator puxando uma carroceria, uma pessoa só. E aqui eu tenho outro, um tratorista, puxando aqui, fazendo os ninhos da palha do trigo. Olha aqui no desenho. No trator, arando o solo, provavelmente uma pessoa só. No plantio, mais um trator, provavelmente o mesmo trabalhador, trabalhando depois, plantando, uma pessoa só. A colheita, duas pessoas, um pilotando a colheitadeira e o outro pilotando o caminhão. Então, o tipo de plantação que os Estados Unidos faz emprega um sistema intensivo de produção de alimentos, tá? E de outros produtos também. Então, eles têm um alto emprego de ciência, alto emprego de capital, a mão de obra é muito pequena, eu tenho uma mão de obra muito qualificada. Será que é qualquer um que consegue pilotar uma máquina dessa? Será que é Não. qualquer um que sabe pilotar um trator desse? Eu, por exemplo, dirijo carro, mas não dirijo trator. Será que a pessoa sabe, né, o momento que você tem que ativar aqui os trilhos para poder fazer a colheita? Né? Ô, Bia, Então, e o você precisa ser problema capacitado é para que isso. o mais caro é você pagar o funcionário para ficar andando na máquina. Sim, só que aí o que acaba acontecendo? Esse um funcionário, mesmo que eu pague muito para ele, ele sai Não mais é maior barato do do que o eu pagar salário do muito. funcionário. Exato, exatamente, do que eu pagar um volume muito grande de funcionários. Porque imagina, se eu tivesse que pagar R$ 1.000 por funcionário ao longo de um mês, certo? Isso para mim custaria um volume muito grande. Agora, se eu pago R$ 5.000 só para esse funcionário aqui, já é muito mais do que eu pagava antes para cada funcionário, mas no somatório eu vou gastar muito menos, mesmo que eu tenha gastado comprando esse maquinário, tá? Existe esse investimento muito grande. Então, os Estados Unidos, para conseguir ocupar esse posto de ser o maior produtor e exportador de alimentos, investiu num sistema intensivo de produção agrícola, tá? E aí, esse uso do sistema intensivo de produção agrícola fez com que os Estados Unidos tivessem uma organização da sua produção, certo? Ou seja, os Estados Unidos pegou o seu território e viu o que era mais adequado para eu plantar em cada região, certo? Bom, que tipo de clima que eu tenho aqui? Que tipo de solo eu tenho aqui? Bom, de acordo com esse clima, de acordo com esse solo, que tipo de planta vai se adaptar melhor a essa área? Então, dentro dos Estados Unidos, foram criadas zonas ou cinturões agrícolas, que nós chamamos de belts agrícolas. Então, a gente vai observar que dentro dos Estados Unidos, eles vão separar partezinhas, são regiões, são zonas, aonde eu vou plantar certos tipos de coisa. Então, eles vão estudar o que vai ter naquela área, o tipo de clima, o tipo de solo, o que tradicionalmente se cultiva ali para potencializar a produção, tá? Então, se eu tenho os cinturões industriais, eu também vou ter os cinturões agrícolas, chamados belts agrícolas, que são zonas que vão se especializar na produção de um certo tipo de coisa. Fala. Bia, Oi. Por acaso, belt significa cinturão? Isso, exato. Então, quando eu falo os belts industriais, são os cinturões industriais. Quando eu falo belts agrícolas, são os cinturões. O que seria um cinturão industrial? Uma área... uma área, uma zona, uma faixa, certo? Então, por entendeu. exemplo, olha esse mapa aqui, ó. Eu escrevi, ó, belts agrícolas. O que são belts agrícolas? São espaços agrícolas altamente especializados. Ou seja, é um local que ele foi pensado estrategicamente para plantar alguma coisa. E aí, o que se pensou para plantar aquela coisa? O tipo de solo, o tipo de clima e o que vai se adaptar ali. Olha esse mapa, por exemplo. Todo mundo está conseguindo enxergar? Então, por exemplo, tá vendo essa área laranja? Aqui no mapa, eu percebo que eu tenho o trigo, certo? Só que eu tenho um trigo de primavera ao norte e trigo de inverno ao sul. Então, aqui é o norte e aqui embaixo, sul. Por que aqui eu planto o trigo na primavera e não planto no verão? Porque durante a primavera
essa região vai ter condições climáticas de temperatura e de chuva adequadas para eu plantar o trigo. Se eu quiser plantar no verão, o trigo não vai se desenvolver, só vou gastar dinheiro e não vou ter colheita suficiente para pagar o custo. A mesma coisa aqui. Bia, e essa área em vermelho? O que que é? Essa área é o cinturão do milho, Corn Belt, tá? Então, nessa área aqui, predomina o cultivo de milho. Bia, por que que nessa área em vermelho não se planta trigo? Porque as condições de clima e o que os nutrientes do solo são oferecidos nessa área não são adequados para o trigo, e sim para o milho. Entendeu? Então, eu vou dizer que esse laranja aqui é o cinturão do trigo e esse vermelho, por exemplo, é o cinturão do milho. Esse verde, por exemplo, é o cinturão do algodão. Esse outro aqui, o cinturão das frutas, certo? A fruticultura, onde são plantadas vários tipos de frutas aqui. Como que eles chegaram a essa conclusão? Então, eles analisam o solo e o clima e vê que tipo de planta vai se adequar. Então, eu percebi que tipo de plantação vai se adequar ali, aquela produção vai ser em grande quantidade. Se eu, por exemplo, nessa região laranja, quiser plantar algodão, sinto muito, algodão não vai encontrar as condições necessárias para ele se desenvolver, certo? Então, dentro dos Estados Unidos, a sua produção agrícola ela é muito bem organizada. E dentro de cada cinturão agrícola, a gente vai observar que nós temos muita tecnologia empregada, ok? Certinho? E aí, pessoal, eu queria destacar para vocês duas coisas. Tá vendo essa região aqui em roxinho? Essa região a gente vai chamar de uma região que é o cinturão do leite, tá? Então, eu também tenho frutas cultivadas aqui, mas eu tenho muitos rebanhos de bois criados em confinamento, já o gado é criado preso, aonde esse gado é criado com o intuito de eu tirar o leite dele, certo? Só que nessa região aqui, eu tenho a pecuária de corte. O que é a pecuária de corte? Eu crio É os gado bois que bovino, só que o boi, eu não vou ter o intuito de tirar leite para abastecer os mercados, né? Eu vou criar o gado bovino para tirar a carne, tá? Carne. Então, o gado bovino que está nessa região mais a leste é um gado leiteiro. O gado que está mais a oeste, gado de corte, que oferece a carne. Tudo bem? Certo? E aqui, pessoal, nessa região, essa região aqui que está marcado, né, sem uma cor muito bem definida, é uma região onde é praticada a policultura. O que é policultura? É uma região onde existem vários tipos de coisas sendo cultivadas aqui. Então, não tem um cultivo principal. E aí eu queria que vocês prestassem muita atenção. Por exemplo, aqui, como que chama esse cinturão mesmo? Cinturão do trigo, certo? Quer dizer que só se cultiva trigo aqui? Não. Alguns locais podem plantar outras coisas também, certo? Mas qual que é o principal? O que que predomina? O trigo, tá? Agora, nessa área aqui de policultura, eu não tenho algo que predomina. Então, eu cultivo várias coisas, certo? Por exemplo, aqui, não é porque aqui é o cotton belt, que é o cultivo do algodão que predomina, que não vai ter outras coisas, né? Pode sim ter outros cultivos, mas o que tem mais são outras coisas, certo? O que predomina é o algodão, mas também tem outras coisas, certo? Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. É importante ressaltar que esses cinturões agrícolas não são áreas monocultoras, ou seja, não cultivam apenas uma coisa só. Porque além do cultivo principal, tem os secundários. É o que eu acabei de dizer. Por exemplo, aqui o cultivo do algodão, mas além do algodão eu tenho, às vezes, tabaco, certo? Por exemplo, aqui, que é o tabaco, é o fumo do cigarro, tá? Aqui, por exemplo, aqui é o cinturão do milho. Mas eu planto só milho? Olha aqui, não. Às vezes eu tenho cultivo de soja e crio também suínos. Tá vendo? Mas qual que é o principal do Corn Belt? O milho. É o cinturão do milho. Esse que é o cultivo principal. Tudo bem?
Então, Tudo. dentro dos Estados Unidos, quais que são os principais cinturões? O cinturão do milho, o cinturão do algodão, do trigo, a fruticultura, a pecuária de corte e a pecuária de leite, que já foram mostrados nesse mapa aqui para vocês. Tudo bem? E aí, Tudo. eu não disse que eles acabaram pensando nos tipos de clima para conseguir pensar que tipo de coisa seria produzido? Além, claro, de verificar as condições do solo. Então, o que a gente percebe? Que onde predomina certos tipos de clima, eu tenho um certo tipo de produção. Então, por exemplo, aonde eu tenho clima temperado, que cinturão eu tenho? Eu tenho o cinturão do gado leiteiro, o cinturão do trigo e o cinturão do milho. Aonde é o semiárido, lá perto do Vale do Silício, né? Eu tenho a pecuária de corte. Onde é o clima subtropical ao sul, eu tenho a plantação de algodão e de frutas. E onde eu tenho um clima mediterrâneo, lá no extremo oeste, plantação também de frutas. Vamos observar o mapa novamente. Olha aqui, aonde eu observo a porção mais do nosso clima temperado, eu tenho milho, tenho trigo e também o gado leiteiro. Onde eu tenho clima semiárido, eu tenho eu tenho a pecuária de corte. Aqui o clima mediterrâneo e o subtropical, produção de frutas. Clima subtropical, além de frutas, eu tenho a policultura e também tenho o algodão. Então, tá vendo a relação? Eles sempre fazem estudos do clima, além do claro do solo, para poder ver que tipo de coisa que vai predominar ali. Pois não. Bia, a minha dúvida é o seguinte: tem um clima especial para cultivar boi? Não para cultivar boi. Porque, por exemplo, certos tipos de Cultivar boi. animais. Falei besteira. Plantar um boi aí. Meu pai vê, por exemplo, a gente está viajando, Gabi, que passa aquele tanto de vaca assim, né, no pasto, ele fala, nossa, ali é uma plantação de churrasco, né? Então, você está querendo plantar churrasco, né? Estou entendendo. É que é o seguinte, quando eu crio o gado bovino, se eu quero produzir leite, esse gado ele precisa de uma grande abundância de alimento. Se ele tiver pouco alimento, a vaca para de produzir leite, certo? Então, eu tenho que estar num lugar para criar a vaca onde eu consigo ter muito alimento, muito capim, muita ração, muito milho para ela se alimentar, certo? Agora, o gado de corte, eu posso deixar ele lá no pasto e ele ficar 2, 3, 5, 10 anos lá no pasto, certo? Tudo bem? Então, eu posso criar ele solto, não precisa ter uma grande oferta de alimentos para ele. A oferta de alimentos para o gado leiteiro é muito maior do que o gado de corte. Então, isso que faz diferença. Se eu pegasse, deixa eu compartilhar aqui a imagem com vocês de novo. Se eu pegasse o gado leiteiro e quisesse, Se eu pegasse o gado leiteiro e quisesse criar aqui, isso seria muito caro, tá? Porque nesse local é um local árido, é um local que tem pouca plantação nessa região. Então, eu gastaria muito deslocando comida de um local para o outro, entende? Só que aqui eu tenho um local que está muito próximo a regiões que vão oferecer a ração, vão oferecer alimentos para o meu gado. Então, a produção fica mais barata, entendeu? Por que a área em si interfere? Entendeu? Então, Ana, pode falar. Bia, eu queria saber como é o nome da pecuária do gado leiteiro. Porque, por exemplo, a pecuária do gado... Oi? A gente chama de pecuária bovina, que cria bois, certo? Bois e vacas, tá? Pecuária bovina, tudo bem? Qual que é o destino? Seria gado leiteiro ou gado de corte? Entendeu agora? Entendeu? Não, Bia, porque, por exemplo, tem a pecuária de corte, mas e para de leite? A pecuária do quê? Pecuária leiteira. Pecuária leiteira. Certo? Entendi, Bia, obrigada. Pessoal, a tarefa, então, para quem não fez, página 41 e a página 40, tá? E amanhã eu faço a correção com vocês.